Agora a gente muda de assunto para falar mais uma vez sobre a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A lei de cotas exige que empresas com 100 ou mais funcionários reservem de 2 a 5% dos cargos para pessoas com deficiência ou reabilitados pela Previdência Social. Apesar da legislação existir há mais de 30 anos, ainda há desafios para o cumprimento dessa obrigatoriedade. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Luiz Gustavo Nicoli, que é advogado trabalhista e já aparece aqui de forma remota para conversar com a gente. Olá, doutor, muito obrigada pela sua presença. Peço que para a gente começar, o senhor se descreva para o nosso público cego e de baixa visão. Olá, Camila, bom dia, obrigado. Meu nome é Luiz Gustavo Nicoli, sou um homem branco, de pele clara, com cabelos castanhos escuros, curtos e levemente ondulados. Meus olhos são castanhos, não uso óculos e não tenho barba nem bigode. Bom, doutor Luiz Gustavo, para a gente começar, como é que o senhor analisa o cenário atualmente do cumprimento dessa legislação? As empresas estão contratando pessoas com deficiência? Elas estão reservando esses espaços dentro do mercado de trabalho para essas pessoas? Camila, elas estão contratando porque elas são obrigadas a contratar e elas têm medo de uma fiscalização. Então, se ela descumprir o comando judicial, desculpa, se ela descumprir o comando legal, ela está passível de uma fiscalização, aplicação de multa, termo de ajustamento de conduta. Então, elas estão contratando, estão cumprindo. Mas o nosso debate tem que ser além disso. Nós temos que pensar o seguinte: elas estão preparadas para essa inclusão? Então, acho que a gente tem que começar a pensar justamente isso. As empresas estão preparadas. Quando a gente fala em preparadas, os colegas de trabalho estão preparados para integrar um novo colaborador. As empresas estão ambientadas para integrar um novo colaborador. Esse novo colaborador, ele está em condições de ser integrado a uma empresa? E analisando esse cenário, doutor Luiz Gustavo, como que é essa inclusão? Ela tem sido feita pensando, por exemplo, nos espaços físicos para pessoas com deficiências visuais ou com deficiências físicas? Tem sido pensado em sistemas que melhorem o trabalho desse funcionário? Isso tem sido incentivado dentro das empresas? Exatamente, esse é o ponto. Não, porque é uma política pública. Não é simplesmente nós criarmos uma legislação como ela foi criada em 91, na década de 90, uma legislação importantíssima para a inclusão social. E nós estamos falando de inclusão, não é simplesmente cego, paralítico, mas é aquele também que está sendo reabilitado de um acidente, por exemplo. Então, é uma norma que ela abrange todo tipo de contemplado do INSS. Então, as empresas, nós precisamos de pensar que é um serviço público, uma inclusão social, uma política pública que deve ser tratada não simplesmente de abrir vagas. Porque, da forma que está a lei ela é a lei, deixa eu pegar o número dela certinho aqui, 8.213, de 91. O artigo 93, que trata sobre esse assunto. Esse artigo, ele tem apenas o caput, que é o artigo 93, mais 2 parágrafos. Simples. Ele é muito pequeno, muito objetivo. Fala da obrigatoriedade, acima de quantos trabalhadores, qual é o percentual, fala sobre a dispensa e fala da fiscalização. Ponto. Nada mais. Mas isso é insuficiente, porque uma política pública deve ser desenvolvida nesse sentido. E não é simplesmente abrir vagas. Nós dizemos que uma empresa com 1.000 colaboradores tem que contratar 5%. Para fazer o quê? Eles estão vindo preparados? Essas empresas estão adaptadas para receber esses profissionais? E que tipo de profissional? Porque a discussão, vejamos, uma empresa com 1.000 colaboradores pode ter vaga para pessoas cegas, por exemplo, surdas, mudas.
mas não tem para um deficiente amputado. Então, nós precisamos pensar que o Estado ele tem essa obrigação de preparar essa política pública para atender a sociedade. Bom, e quais são o que a legislação, né, o que a justiça pode fazer em caso de não cumprimento dessa lei? Caso as empresas, né, com mais de 100 funcionários não cumpram essa determinação legal. Perfeito. Esse é o ponto, né? A empresa, ela recebe uma fiscalização do Ministério do Trabalho ou do próprio Ministério Público do Trabalho, e se for constatado que ela não tem lá o atingimento de percentual X de empregados para fazer a contratação por áreas, ou então por funções, as mais diversas possíveis, ela é autuada. Ela recebe uma autuação, uma aplicação de uma multa, ela vai ter o prazo para fazer uma defesa, e aí a defesa, às vezes, é no sentido de que, olha, eu disponibilizei vagas, mas não tem pessoas disponíveis no mercado para vir trabalhar, não tem interessados. Então, o desafio das empresas é aí. Ela disponibiliza vaga, ela disponibiliza nos jornais, na internet, nas redes sociais, nas empresas que fazem recrutamento, ela disponibiliza vagas, mas de um modo muito geral. Então, nós precisamos começar a discutir esse ponto, e parabéns à TV por trazer essa discussão, porque ela precisa ser ampla. O Estado tem que entrar com a sua contrapartida, o Estado tem que desejar ajudar as empresas a se adaptarem para essa inclusão. E aí, se é constatada, ela vai ser autuada e ela vai receber uma exigência de contratação. O Ministério Público vai chamar o promotor, procurador do trabalho, vai chamar a empresa numa audiência de um termo de ajustamento de conduta e dizer: você é obrigado a contratar. E aí eu já participei de situações como essa, nós falamos para o procurador: mas doutor, nós temos vagas disponíveis, nós disponibilizamos as vagas, mas não tem candidato. O que eu devo fazer? De que forma o senhor acha que eu posso contribuir? E fica também o próprio Ministério Público constatado. O que ele vai fazer? Não é simplesmente abrir vagas, nós temos que ampliar esse debate por isso. Nós temos que ter empresas de recrutamento desses profissionais, de capacitação desses profissionais, de preparação das empresas e das pessoas que já trabalham lá para receber esses profissionais, orientar as empresas a fazerem políticas internas de avaliações dessas pessoas. Às vezes, um profissional que ele está sendo reabilitado, ele pode ter altíssima performance, mas ela precisa ser uma avaliação dentro daquela necessidade, não pode ser uma avaliação de um modo comum, equilibrando trabalhadores habilitados, reabilitados, trabalhadores comuns da mesma regra. Criar planos de salário, de cargos, para esses colaboradores reabilitados, que têm essa inclusão social. Então, não é simplesmente aplicar a multa. A sanção do Estado não pode ser esse fim. O fim do Estado deve ser exatamente dar condições para que essas pessoas, que tem muita gente precisando de trabalho, dessas condições, elas sejam de fato contratadas e incluídas no mercado de trabalho. A gente acabou de conversar com o Dr. Luiz Gustavo Nicoli, advogado trabalhista. Muito obrigada, viu? Boa tarde para o senhor. Muito obrigado, boa tarde.